Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você está boladão com juros, vem comigo que esse vídeo é para você. Nessa aulinha de hoje, através do método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo, juros simples, de uma forma sólida e poder usá-lo a seu favor pela primeira vez na hora da prova do TJ São Paulo. Resumindo a parada, se você sofre para interpretar problemas de juros simples, se você realmente tem dificuldades nesse assunto, se você é aquele aluno que quando vê um probleminha de juros simples começa a tremer, cara, realmente você tem dificuldades, essa aula é para você. Então eu tenho certeza que se você anotar, se você seguir o método, se você seguir o passo a passo, juros simples não será mais um problema para você. Legal? Então, caneta e papel na mão, sem querer corococó e olho na tela. Vamos lá, simbora! Juros simples para o TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos, ó, juntão, ó. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Antes de começarmos aí a trocar uma ideia sobre juros, vamos a alguns recadinhos de sempre, né? Vamos lá, baixe o material da aula. O Júnior já deve estar colocando aí, então aproveite e baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, sempre que rolar uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Legal? Tudo lindo? Então, família, zero trauma, caneta e papel na mão, simbora, vamos começar a nossa aulinha sobre juros simples. Vamos lá. Tá aí, ó, juros simples. Maravilha. Primeira coisa, família, vamos entender o significado da palavra juros. Juros é a mesma coisa que rendimentos, beleza? Juros é a mesma coisa que rendimentos. Só que nos juros simples, já está aqui bonitinho para você, ó. Esses rendimentos são constantes. Mas, tio Marcos, por que os rendimentos são constantes? Vamos lá, caneta e papel na mão para você anotar. Vamos lá, anota isso aí que eu vou falar. Porque os juros de cada período, os rendimentos, eles são calculados sobre o capital inicial. Por isso que eles são constantes. Porque os juros, os rendimentos, são calculados em cima do capital inicial. Ou seja, os rendimentos de cada período, os juros de cada período será o mesmo. Cuidado com isso. A ideia dos juros sobre juros é nos juros compostos. Só que não estamos falando de juros compostos. Nós estamos falando de juros simples. Então, se os juros é simples, os rendimentos são constantes. O que eu estou querendo dizer com isso? Se ele te cobrou R$20 de juros no primeiro período, ele vai te cobrar 20 no segundo, 20 no terceiro e assim sucessivamente. Se ele te cobrou R$40 no primeiro período, se ele te cobrou isso de juros, ele vai te cobrar
40 no segundo, 40 no terceiro. Por quê? Porque nos juros simples, os rendimentos são o quê? Constantes. Beleza? Vamos lá, um exemplo. Eu dou sempre esse exemplo na minha aula. Um exemplo bem simples, tá? Vamos supor que você fez uma aplicação de R$100, tá? De R$100, a taxa de 10% ao mês. Essa é a taxa de juros, de 10% ao mês. Então, vamos analisar ali a evolução desse capital que você aplicou. Vamos lá. No primeiro mês, tá aqui, ó. Vamos lá. No primeiro mês, qual seria o rendimento dessa aplicação? Pô, Marcão, rendimento é a mesma coisa que juros. Então, vou colocar aqui, ó, juros 1. Qual seria os juros, né, o rendimento nesse primeiro mês, nesse primeiro período? Pô, seria 10% de 100. Pô, quanto é que dá 10% de 100? Pô, geral, né? Todo mundo juntão, ó. Pô, 10% de 100, pô, vai dar R$10. Pô, tudo lindo. Pô, então 100 mais 10 vai dar quanto? 100 mais 10. Pô, 100 mais 10 vai dar 110. Então, se você fosse olhar lá o seu dinheirinho, um mês após, você teria R$110. Aí, qual é o erro que o aluno comete? Não estamos aqui nos juros compostos. Nós estamos nos juros simples. Então, no segundo período, o rendimento também será sobre o capital inicial. Ou seja, os juros de cada período é o mesmo. Por quê? O cálculo é sempre em cima do capital inicial. Então, no segundo período, não é 10% de 110. Os juros do segundo período vai ser 10% de 100. Ou seja, vai dar quanto? R$10. Em outras palavras, os juros, né, os rendimentos são o quê? Constantes. Então, no final do segundo mês, se você olhasse lá o seu dinheirinho, você teria quanto? 110 mais 10 vai dar quanto? 120. E assim sucessivamente. Os juros de cada período seriam o mesmo. Para saber o valor no terceiro, 120 mais 10. No quarto, né, 130 mais 10. E assim sucessivamente. Então, os juros são o quê? Constantes. É uma característica do modelo. Agora, para a gente otimizar isso daí, para a gente não ficar perdendo tempo, né, fazendo essa análise período a período, nós vamos memorizar duas formulazinhas, tá? Bem tranquilas. A primeira delas é a fórmula dos juros. É o famoso CIT sobre 100. Então, é a formulazinha dos juros. Deixa eu até melhorar isso daqui, tá? Porque ficou feio. Então, primeira formulazinha que vamos memorizar, que você já vai anotar e vai colocar aí do seu lado, é a formulazinha dos juros simples, para calcular os juros. Juros é igual a CIT sobre 100. Vamos lá, nomenclatura. J de juros, C de capital, I é a taxa, T é o tempo. Cuidado, para aplicar a fórmula, você não pode esquecer de dividir por 100. Tá? Juros é CIT sobre 100. Então já anota e coloca aí do seu ladinho. A segunda fórmula para otimizar o nosso tempo
é a formulazinha do montante. Montante é igual ao capital mais os juros. Então, montante é igual ao capital mais os juros. Então, família, já vou antecipar uma parada aqui. Vamos sempre vamos começar pela fórmula dos juros. Vamos sempre começar a brincadeira, né, a resolver a questão pela fórmula dos juros. Ah, Marcão, mas se ele pedir um montante? Cara, não tem jeito. Se ele pedir um montante, você tem que calcular os juros. Você vai ter que passar pelos juros. Não tem jeito. Então, a fórmula principal, o ator principal da parada é os juros. Sempre começamos pelo juros. Vamos lá. Algumas observações importantes para a gente começar a aplicar essas fórmulas. Vamos lá. Primeira observação. Para você aplicar a fórmula dos juros, anota isso aí que é importante. Pô, tô te dando uma aula aqui, cara. Pô, aproveite. Por quê? Eu sempre falo isso aqui nas lives. Nós, de coração, fazemos o melhor aqui para vocês. Por mais que a aula seja gratuita, eu garanto para você que essa aula é muito melhor, essa linha aqui, cara, disparado, é muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. É o que a gente sempre fala aqui, 95% do nosso conteúdo é gratuito. E é um conteúdo de muita qualidade, que ajuda realmente as pessoas. E apenas 5% do nosso conteúdo, que nós falamos, né, que é o grupo seleto dos 5%, né? 5% do nosso conteúdo, apenas 5% é pago. Né? Pô, aí você imagina, se 95% do conteúdo já tem esse nível de excelência, imagina os 5% que é pago. Então, lá no final da aula, quando a gente estiver lá no finalzinho, eu vou falar para você do curso do TJ São Paulo. Se você quer se aprimorar, quer potencializar, quer dar o próximo passo, temos um curso específico. Daqui a pouco eu vou falar desse curso para vocês. Mas, voltamos aqui. Vamos lá. Primeira observação. Anota aí. Eu vou pedir até para você colocar aí no bate-papo, para ver se você está fechadão com a gente. Se realmente você está junto. Vamos lá. Primeiro OBS. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Pô, se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano. Se a taxa está um mês, o tempo tem que estar em mês. Então, a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. E a segunda observação é a seguinte, é você não confundir, né, para você tomar esse cuidado, não confundir os juros simples com os juros compostos. Não estamos falando de juros compostos, nós estamos falando de juros simples. E nos juros simples, os rendimentos são o quê? Constantes. Os rendimentos são constantes, beleza? Se ele te cobrou R$10 de juros no primeiro mês, ele vai te cobrar 10 no segundo, 10 no terceiro e assim sucessivamente. Aqui não tem a ideia dos juros sobre juros, beleza? Agora que trocamos uma ideia, vou até molhar a palavra. Falei aqui de uma forma bem clara para você, né, um modelo que seria os juros simples. Passei ali as fórmulas para vocês. Agora, vamos aprender, né, a aplicar essas formulazinhas. Vamos lá. Exemplo 1. Treino duro, jogo fácil. Primeiro a gente treina para depois a gente jogar. Vamos lá. Paulo fez um investimento a juros simples, no valor de R$1.500. Legal? Pelo tempo
de 1 ano e com a taxa de 2% ao mês. Com isso, o valor total que Paulo terá ao final da aplicação é... Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é anotar. A gente vai anotar tudo que o probleminha falou. Primeiro passo é anotar tudo que o problema está falando. Então, vamos lá, anotando aqui. Vamos lá, Paulo fez um investimento. Qual é o valor do investimento? 1.500. Então, 1.500 é o valor do capital inicial. Então, Paulo aplicou 1.500. Então, o capital inicial vale quanto? 1.500. Durante quanto tempo rolou essa aplicação? Está aqui, ó. 1 ano. 1 ano. E qual o valor da taxa de juros aplicada? Uma taxa de 2% ao mês. E ele está perguntando para a gente, né, o valor total dessa aplicação. O valor total é o montante, tá? Sinônimo de valor total é o montante. O montante também pode ser chamado, às vezes na provinha, ele pode usar o seguinte termo, resgate, tá? Valor de resgate. Valor de resgate é a mesma coisa que o valor total. Em outras palavras, é o montante, tá? Valor total ou valor de resgate é o montante. Então, vou colocar aqui de outra cor. Estamos em busca do montante. Beleza, mas quem é o montante? Montante é o capital mais o juros. O capital eu já tenho, que vale quanto? 1.500. O que está faltando, Marcão? Os juros. Como é que eu vou encontrar os juros? Aí você tem que lembrar da formulazinha. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, essa formulazinha tem que estar na cabeça do aluno MPP. Vamos lá. Aplicando a fórmula dos juros. Por quê? Para encontrar o montante, eu preciso do juros. Não tem jeito. Então, vamos lá. Juros. Aí é só substituir, família. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que a taxa e o tempo estão em unidades diferentes. Ó, o tempo está em ano e a taxa está ao mês. Tanto faz, mas eu gosto de mexer sempre no tempo. Pô, se a taxa está ao mês, o tempo não pode estar em ano. Então eu tenho que converter. Vamos lá. 1 ano, não pensa muito não, eu tenho que passar de ano para mês. Então, 1 ano tem quantos meses? 12. Simples assim. Então, na fórmula, eu não vou usar 1, né? Eu não vou colocar 1 ano. Eu vou colocar o quê? Eu não vou colocar 1 ano. Eu vou colocar o quê? 12 meses. Acabou. Colocou na mesma unidade, acabou. Agora é só voltar para a fórmula e correr para o abraço. Então, vamos lá. Juros é igual. Tá aqui, ó. Capital, 1.500, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, vamos lá. 1.500, vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo. 1 ou 12? 12. Dividido por quanto? Por 100. Ó, tô devagarinho. Exatamente para você que tem dificuldade. Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o facão, ó. Pou. Cortei ali os zerinhos. Agora, vamos organizar aqui a bagunça. Ficaríamos com 15 vezes 2 vezes 12.
15 vezes 2 vai dar 30. 15 vezes 2 vai dar 30. 30 vezes 12 vai dar 360. Então, qual foi os juros? Qual foi o rendimento dessa aplicação? R$360. Só que ele está perguntando o montante. E sabemos que o montante é o capital mais os juros. Capital 1.500 mais os juros, que é 360. Tudo lindo. 1.500 mais 360 vai dar 1.860. Essa seria a resposta. Qual é o valor total dessa aplicação? 1.860. Legal? Então, o exemplo 1 está aí. Foi para a conta. Passamos agora para o exemplo 2. Então, família, tem que tomar cuidado. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Você só pode aplicar a fórmula nessas condições. Tem que estar na mesma unidade. Beleza? Então, simbora. Vida que segue. Exemplo 2. Certa quantia foi aplicada por 120 dias no regime de juros simples, a uma taxa de 5% ao mês. Beleza. Produzindo R$240 de juros. Sendo assim, o capital aplicado foi... Então, vamos lá. Vamos anotar tudo que o problema está falando. Tudão. Vamos anotar o que ele está falando. Primeiro, ele deu ali o tempo, né? Certa quantia foi aplicada durante 120 dias. Vou colocar aqui, ó, 120 dias. A uma taxa de 5% ao mês. Então, a uma taxa de 5% ao mês. E produziu os juros de quanto? De R$240. E ele está querendo o valor do capital. O capital aplicado. Beleza. Através da fórmula dos juros, que é essa daqui, o CIT sobre 100, conseguimos encontrar o capital. Com certeza, na hora que a gente substituir ali, a gente vai encontrar o capital. Só que tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado que você tem que tomar? A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Olhando aqui, ó, o tempo está em dia e a taxa está ao mês. Então, qual é o bizu? Eu gosto de mexer sempre no tempo. Eu acho melhor mexer no tempo. Então, vamos lá. Como é que eu faço para passar de dias para meses? Opa, tem um chabum aqui, ó. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Deixa eu consertar aqui, ó. Voltamos, beleza? Então, vamos lá. 120 dias. Coloca aí para mim. 120 dias corresponde a quantos meses? Vamos lá. Eu só posso aplicar a fórmula com a taxa e o tempo na mesma unidade. Então, eu tenho que converter. 120 dias corresponde a quantos meses? Para converter, basta você dividir por 30. 120 dividido por 30 vai dar quanto? 4. Então, para passar de dias para meses, você tem que dividir por 30. Porque um mês tem 30 dias. Então, 120 dividido por 30 vai dar quanto? 4. Então, na fórmula, eu vou usar o 120 ou eu vou usar o 4? Pô, Marcão, com certeza você vai usar o 4. Porque a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, vamos lá. Tudo lindo.
Já converti, agora eu vou aplicar a fórmula. Vamos lá, juros, aí é só substituir, ó, juros, qual é o valor dos juros? 240. É igual ao capital, que eu não sei, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por quanto? Por 100. Então, eu vou multiplicar ali, ó. Qual é o valor da taxa? 5. Qual é o valor do tempo? 4, porque 120 dias corresponde a 4 meses. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Como não tem o zerinho ali para cortar, eu vou passar o 100 para o outro lado. Ele está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 240 vezes 100 vai dar 24 mil. 24 mil vai ser igual a 5 vezes 4, 20. Vai ser igual a 20C. Aí eu vou passar o facão no zero. Ficaríamos com o seguinte. 2.400 é igual a 2C. C vai ser igual a 2.400 dividido por 2. C vai ser igual a 1.200. Então, esse é o valor do capital aplicado. Beleza? Então, é aquilo que eu te falei. Começamos sempre pela fórmula dos juros. A gente, em algum momento, vai usar a fórmula dos juros. Você já tem que estar com isso na cabeça. Só que, para aplicar essa fórmula dos juros, você tem que tomar um cuidado. A taxa e o tempo devem estar o quê? Na mesma unidade. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Beleza? Vamos lá. Tem mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 3. Vamos lá, treinamento. Um sofá é vendido à vista por R$1.000 ou em 2 parcelas, sendo a primeira como uma entrada de R$200 e a segunda 2 meses após no valor de R$880. Qual a taxa mensal de juros simples utilizada? Então eu vou montar aqui um esqueminha, né? É a linha do tempo, para você entender o que está acontecendo. Vamos lá. Chegou lá nas Casas Bahia, né? Ponto Frio, Casas Bahia, enfim. Você se interessou por um sofá que à vista custa quanto? R$1.000. Aí tem duas situações de compra, né? Temos aí duas situações de compra: à vista, R$1.000, ou parcelado. Só que esse parcelado é o seguinte: você tem que dar uma entrada de R$200, e 2 meses, após, você tem que dar a segunda parcela de R$880. Então, repetindo, temos aqui duas situações de compra. Ou você compra o sofá à vista, você paga lá os R$1.000, ou você compra parcelado, né? Em 2 parcelas. E qual é o esquema dessas 2 parcelas? Você tem que dar uma entrada de R$1.000, você tem que dar uma entrada, de R$200 no ato da compra, e 2 meses após, você tem que dar a segunda no valor de R$880. Aí ele quer saber o seguinte, né? Qual é a taxa de juros utilizada? Então, se ele está perguntando a taxa de juros, significa que o cara ficou, né, com a segunda opção, que seriam as 2 parcelas. Então, vamos lá, raciocinando aqui comigo. Qual é o valor à vista? R$1.000.
Só que você deu uma entrada de 200. Qual é o primeiro erro do aluno? Eu falo que é o aluno possuído. Está possuído pelo cara da banca. O cara da banca entrou na tua mente. Está possuído, irmão. Está possuído. Qual é a besteira que você já fez aí? Você somou esses 200 com os 880. Família, vamos lá, para acabar com esse drama. Sempre que você der uma entrada, você tem que abater. Cara, é o mundo aí fora. Você foi comprar uma coisa, você deu uma entrada, já é automático, tem que abater. Ou seja, a sua dívida hoje com as Casas Bahia não é de R$1.000. Você está devendo hoje às Casas Bahia R$800. Pô, é R$1.000, você pagou 200. Então, hoje a tua dívida é de quanto? R$800. Não existe mais os R$1.000 e não existe mais os R$200. Esquece isso. Hoje a sua dívida é de quanto? De R$800. Agora, olha que lindo. Acompanhe a linha do tempo. Olha como você vai entender a parada. Hoje você está devendo R$800. Se passaram 2 meses. Se passaram 2 meses. Hoje, 800. Se passaram 2 meses. Ele te cobrou R$800? Não. Ele te cobrou 880. Pergunto aos senhores. Ele te cobrou juros? Sim. Qual foi o valor dos juros que ele te cobrou? Pô, Marcão, foi um juros de R$80. Porque eu estava devendo 800 e ele me cobrou 2 meses após 880, então ele me cobrou juros. Então qual foi o juros que ele te cobrou? R$80. Só que esses juros de R$80 foi em cima de qual capital? Foi em cima de qual valor? Foi em cima dos 800. Porque R$1.000 não existe mais. Esquece os R$1.000. Então, esses juros foi em cima do capital principal ali, o capital inicial. Qual é o capital inicial? São os R$800, porque R$1.000 não existe mais. Então, esses 80 é em cima dos 800. Durante quanto tempo rolou essa dívida? Essa dívida rolou durante 2 meses. E ele está querendo aí o valor da taxa de juros. Deixa eu ver se cortou ali, não. Então, família, não preciso nem falar, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a fórmula. Qual é a fórmula dos juros? Juros é igual a CIT sobre 100. Como ele está pedindo aqui a taxa mensal e o tempo já está em meses, você não precisa fazer nada. Quando você fizer o cálculo, automaticamente a taxa já vai estar, né? Você já vai encontrar, melhor dizendo, a taxa mensal, porque o tempo já está em meses. Agora, se o tempo não estivesse em meses, aí você teria que converter. Mas como o tempo já está em meses, um abraço. É só aplicar a fórmula. Aí começa sempre por onde? Por aqui, ó. É só substituir. Juros, vamos lá. Qual é o valor dos juros? 80. É igual capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Não pode esquecer de, no final, dividir por 100. Então, qual é o valor do capital? 800. Já está tudo ali anotadinho. Vezes a taxa? Não sabemos. Vezes o tempo. Qual é o valor do tempo? 2. Dividido por quanto? Por 100. Facão nos zeros, ó. Pou, 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 pou. Tudo lindo. Ficaríamos ali com o seguinte, ó. 80 é igual 8 vezes 2, 16.
e vai ser igual a 80 dividido por 16. 80 dividido por 16 vai dar quanto? 5. 5 o quê? 5% ao mês. Beleza? Então, família, resumindo a parada, deu uma entrada, tem que abater. R$1.000, você deu uma entrada de 200, qual é a sua dívida hoje com as Casas Bahia? R$800. Por isso que você errou. Aluno possuído, né? O cara da banca entrou na tua mente, está possuído. Tem que abater. Beleza? Legal? Daqui a pouco mesmo, vamos entrar nas questões de prova, né? Treino duro e jogo fácil. Mas antes disso, Rapidex, vou te fazer um convite. Olha que legal. Convite. Aula 1, tá aqui, ó. Aula 1 liberada. Aula 1 liberada. Tá? Aula 1, aqui, ó. Liberada. Parada é essa, Marcão? Aula 1 liberada. Vamos lá. Do dia 5 ao dia 12, faremos um evento 100% online, 100% gratuito, onde você terá uma grande oportunidade. Você vai ter uma grande oportunidade nesse evento. Você vai aprender a interpretar questões de matemática de uma forma rápida e simples. E vai aprender o método MPP na íntegra. Então, se você tem trauma, se você tem pânico de matemática, né, de problemas, né, de matemática, se você realmente você é aquele cara que já até desistiu de fazer algum concurso por causa da matemática, você não pode ficar de fora desse evento, tá? É a semana da matemática. E é um evento 100% online, 100% gratuito, onde para participar basta você clicar aí, ó. O Júnior já colocou aí o link, basta você clicar, colocar aí o seu e-mail, cara, e um abraço. E assistir a primeira aula, aula 1 liberada. Assistiu a primeira aula, cara? Deixe um comentário do que você achou. Essa primeira aula tá sensacional. Tá? Os alunos, né, já estão comentando, estão gostando realmente da aula. Cara, e você também vai deixar lá o seu comentário. Então, quando acabar essa aulinha, cara, clica aí e vai lá e assista a primeira aula da semana da matemática. 100% online, 100% gratuito. Legal? Então, recadinho dado, questões de prova. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Pedro aplicou R$1.200 a juros simples em um investimento isento de impostos, né? De quaisquer descontos, retornou-lhe após um ano o valor de R$1.272. A taxa mensal desse investimento. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer, probleminha de juros, anotar tudo o que o probleminha está falando. Então vamos lá, Pedro aplicou 1.200, então 1.200 é o capital, então já está aqui. A juros simples e retornou-lhe após um ano o valor de R$1.272. Então ele aplicou 1.200 e resgatou quanto? 1.272. Então, esse valor de 1.272 é o valor de resgate. Em outras palavras, é o valor do montante. Então, o que retorna para a pessoa é sempre o montante. É o que ela vai resgatar. Ela aplicou 1.200, né?
e vai resgatar quanto? 1.272. Então, esse valor que ela vai resgatar, o valor que retornou para ela, é o montante. Durante quanto tempo rolou essa aplicação? Pô, Marcão, essa aplicação rolou durante 1 ano. Só que ele está pedindo a taxa mensal. Pô, se ele está pedindo a taxa mensal, o tempo não pode estar em ano. Então, eu tenho que converter 1 ano equivale ao que, família? A 12 meses. Agora sim, eu posso aplicar a fórmula e descobrir o valor da taxa. Beleza? Agora vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Se ele me deu o capital e o montante, em outras palavras, ele me deu os juros. Pô, pergunto. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Pensa comigo. Você aplicou 1.200 e resgatou 1.272. Pergunto. O teu dinheiro rendeu? Rolou uns juros aí na parada? Você tinha 1.200 e resgatou 1.272. Pô, então teve um rendimento na parada. Então, esse rendimento, sabemos que é exatamente os juros. Então, para descobrir os juros, é só você diminuir o montante do capital. Quer saber os juros? Diminui o montante do capital. Então, os juros dessa aplicação foi de quanto? De R$ 72. Aí, um abraço. O que o tio Marcão vai fazer agora? Vai aplicar a fórmula dos juros. Não muda. Da primeira à última questão é a mesma coisa. Qual é a fórmula dos juros? Como é que a gente aplica a fórmula dos juros? Está aqui, ó, juros. Ó, começa aqui, ó, juros. Qual é o valor dos juros? 72. É igual capital vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Então, olha que legal. Capital, 1.200. Vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, que é 12. Isso dividido por quanto? Por 100. Facão no zero, ó. Pou. 72 vai ser igual a 12 vezes 12, que é 144. E vai ser igual a 72 dividido por 144. Simplificando por 72, vai dar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5%. Então, gabarito, letra B, de beleza, Marcão, eu entendi essa questão. Pô, Marcão, eu coloquei 1, né? Achei o valor da taxa e dividi por 2, beleza, tá valendo. Só que na hora da prova você vai esquecer de converter. Aqui você teria até essa atenção, porque não tem 1% na resposta. Mas se tivesse 1%, você iria marcar. Por isso que eu falo, converte antes. Porque na prova é o inimigo. O inimigo vai te possuir. Quem é o inimigo? O cara da banca. Então aqui ele foi legal. Se ele colocasse 1%, você ia cair nessa pegadinha aí. Então cuidado. Vamos lá. Próxima questão. Simbora. Olha aí. Um aparelho de telefone celular custa à vista R$ 1.200.
Esse valor pode ser pago posteriormente, sendo cobrada uma taxa mensal de juros simples de 4%. Se uma pessoa comprar esse aparelho e efetuar o pagamento 2 meses depois, o preço total pago... Então, qual é a jogada aqui? Ele vai comprar um aparelho que custa quanto? 1.200. Então, 1.200 está fazendo o papel do capital inicial. Aqui. Só que você vai ficar sem pagar. Você vai ficar sem pagar isso daí durante 2 meses. Você tem uma dívida de 1.200 e você vai ficar sem pagar essa dívida durante 2 meses. Ele vai te cobrar juros? Sim. Qual é o valor da taxa de juros que ele está te cobrando? Ele vai te cobrar uma taxa de juros de 4% ao mês. Pô, se eu tenho capital, se eu tenho a taxa, se eu tenho tempo, tem como eu descobrir o preço total pago. O preço total pago é o montante. Quem é o montante? O montante é o capital mais os juros. O capital eu já tenho. Falta encontrar o quê? Os juros. E para encontrar os juros é só aplicar a fórmula CIT sobre 100. Vamos lá. Aplicando a fórmula do juros. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Facão no zero, pou. Organizando aqui a bagunça, ficaríamos com 12 vezes 4, 48. 48 vezes 2, isso daí vai dar 96. Então, qual os juros que você vai pagar? Vai ser um juros de R$ 96. Então, qual é o valor total pago? O valor total pago é o montante. Montante é o capital, 1.200, mais os juros. Então, o montante vai ser de 1.296. Olhando ali a resposta, gabarito, letra B, de bola. E aí, vocês estão gostando da aula? Essa aula está sendo importante para você? Então, família, quando terminar essa aulinha, deixa aí o seu likezinho e enche isso aí de comentários, porque isso é muito importante para a gente. Quanto mais comentários, quanto mais likes, cara, o YouTube vai entendendo que esse conteúdo é importante, né, que esse conteúdo tem relevância e vai espalhando o vídeo, né, numa linguagem nossa, vai espalhando o vídeo para mais pessoas, beleza? E o nosso objetivo aqui é sempre as pessoas, por isso que nós estamos aqui e acreditamos que através da educação a gente pode mudar um pouquinho o país, né? A gente pode mudar um pouquinho o mundo. Se cada um fizer a sua parte, né, a gente pode mudar isso daí. Beleza? Legal? Mas, para dar aquela relaxada, a aula ainda não acabou. Na verdade, aquele motivacional, né, a gente precisa disso, né? É o nosso combustível. Coloquei aqui um depoimento para você, do nosso aluno Luciano. Esse é o nosso combustível. Olha que depoimento bacana. Venho agradecer por terem contribuído para a minha aprovação no concurso público da minha cidade. Suas aulas foram perfeitas. Algumas coisas que me ensinaram: engole o choro, parte para cima, coloca o carro. Isso me ajudou bastante.
Deus lhe abençoe. Então você vê que realmente é o aluno MPP, né? Porque tudo que a gente fala, né, nas aulas lá do nosso curso, ele colocou aqui no depoimento. Luciano, maravilha. Mais um aluno aí sendo beneficiado pelo método MPP. Essa é a prova real de que o método funciona. Então, se você está estudando para o TJ São Paulo e quer evoluir na parte de matemática, né, se você é aquele aluno que já até desistiu desse concurso, né, caramba, tem matemática, pô, tô fora. Se você é esse aluno que sofre realmente com a matemática e tem o sonho de trabalhar no TJ, né, São Paulo, cara, tá aqui o nosso curso específico, tá? Esse curso, além de todo o conteúdo programático de matemática, esse curso está com 5 bônus. E agora o prazo do curso não é mais de 6 meses, é de 1 ano. Né? Dobramos aí o prazo do curso. Agora você tem 1 ano para estudar, né? Devido à pandemia e tudo mais. Cara, a gente deu esse bônus para você. Né? A gente dobrou o prazo do seu curso. Agora você tem aí mais 6 meses para estudar. Então, cara, tá interessado, quer ir para um outro nível, né? Quer fazer parte do nosso grupo seleto, quer evoluir, tá aí a grande oportunidade para você estudar com a gente. Quer saber valores, como o curso funciona? Entre em contato aí com o Júnior. Ele está colocando aí o celular dele, né? O WhatsApp, para você entrar em contato. Cara, e lá ele vai te explicar tudo. Só você mandar a mensagem para ele: eu quero TJ São Paulo. E lembre-se, né? Lembre-se, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, cara, essa dificuldade que você tem com a matemática, né? A gente pode mudar isso daí, né? A gente pode mudar isso daí, tá? Vem estudar com a gente. Então, se você tem interesse, entre em contato aí com o Júnior. E, como eu falei, para finalizar a nossa aula, tá aqui a nossa última questão. Vamos lá. Tá aí, ó. Antônia fez uma aplicação a juros simples por um período de 1 ano e meio. E a razão entre o montante e o capital foi de 23/20. Sabendo que o valor dos juros dessa aplicação foi de R$ 750, o valor do capital e o valor da taxa de juros simples anual equivalente a essa aplicação foram correta e respectivamente, questãozinha bonita, lágrimas vão rolar. Então se liga aqui. Qual é a jogada? Ele está falando aqui na palavra razão. Razão é uma divisão. Então, montante sobre o capital, montante sobre o capital é igual a 23/20. Só que aí o aluno que é malandro, o aluno que já acompanha aí o Matemática para Passar, vai lembrar do mantra MPP. Semana passada, se eu não me engano, eu dei uma aulinha de razão e proporção. Qual é o mantra MPP? Ó? Olha como é importante a matemática básica. Ó. Mantra MPP. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, vou colocar aqui todo mundo em função do K. Ó. Olha o que vai acontecer. Montante, capital. Então, o montante vai ser igual a 23K e o capital vai ser igual a 20K. Legal. Qual é a fórmula do montante que você aprendeu aí na nossa aulinha? Montante
é igual ao capital mais o juros. Então, olha que lindo. No talento, ó. Montante, qual é o valor do montante? Estou aplicando essa formulazinha aqui. Ó. Qual é o valor do montante? 23K é igual ao capital, que é 20, mais os juros. Qual é o valor dos juros? Está aqui, ó. 750. Sim ou não? Tudo lindo, né? Letra de um lado, número do outro. 23 menos 20 vai dar 3. Então, 3K igual a 750. K vai ser igual a 750 dividido por 3. K vai ser igual a 250. Acabou, né? Se eu tenho K, eu tenho tudo. Qual é o valor do capital? Capital, tá aqui, ó. É igual a 20K. Então, o capital vai ser igual a 20 vezes 250, que vai dar 5.000. Legal. Achei o valor do capital. Só que eu preciso encontrar o valor da taxa. Aí, irmão, não tem jeito. Eu tenho que aplicar a fórmula dos juros. É o que eu falei para você. Em algum momento, você vai usar a fórmula dos juros. Qual é a fórmula dos juros? Já está calejado, né? CIT sobre 100. Vamos lá. Juros. Aqui, ó. Juros. Qual é o valor dos juros? 750. É igual ao capital, que é 5.000, vezes a taxa, vezes o tempo, que é 1 ano e meio. Dividido por quanto? Por 100. Ó. Aqui o tempo, 1 ano e meio. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Agora no talento, ó. Vírgula em cima, 0 embaixo. Então, se eu arrancar a vírgula de cima, para compensar, eu tenho que acrescentar um 0 embaixo. Aí, tudo lindo. Vou passar o facão no 0, ó. Pou, 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 pou. No talento, ficaríamos com 750 igual a 75i. Deixa eu sair daqui, ó, para não cortar. E vai ser igual a 750 dividido por 75. E vai ser igual a 10%. Então, família, eu já sei o valor da taxa e já sei o valor do capital. Capital 5.000 e a taxa é igual a quanto? 10%. Gabarito, letra A, de aprovado no TJ São Paulo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, que pena que essa aula acabou. É isso aí. Mas não vai embora. Não vai embora porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Muito obrigado, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu aí, mais uma aula para conta. Espero de coração que você tenha gostado da aula. Fui aqui passo a passo. Espero que você tenha anotado, que você tenha gostado aí das dicas. Realmente fiz essa aula com muito carinho, fiz essa aula com muito amor, com muito carinho, para você detonar na prova do TJ São Paulo. Beleza? Considerações finais, família. Vamos lá, relembrando aqui algumas coisas. Ainda não participou, não assistiu ainda a primeira aula? Então, clica aí no botãozinho, faça a sua inscrição. Aula 1 liberada da Semana da Matemática. É um evento onde vamos acabar de vez com o medo que você tem da matemática. Você vai aprender, por exemplo, a bater o olho de forma rápida e simples em qualquer questão de matemática e saber o que o enunciado está pedindo.
Você vai aprender ali o método MPP na íntegra e você não pode perder esse evento. Então clica aí no botão, faz a sua inscrição e vamos juntos, simbora. Se você está se preparando para o TJ São Paulo e tem dificuldades com matemática, tá aí a oportunidade. É o nosso curso específico para o TJ. Esse curso está com 5 bônus. Então, se você tem interesse, entra em contato com o Júnior. E, para finalizar, para você ter acesso ao resumo da aula, né? Quer ter acesso a todas essas minhas anotações para ficar para você? Quer ter acesso? Então, entre para o grupo VIP do TJ São Paulo. Temos um grupo do WhatsApp, é o grupo VIP do TJ São Paulo. Entre para esse grupo que você vai ter acesso a esse material com todas as minhas anotações. Legal? E agora é aquela mensagem que você já está ligado, né? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.